Olá, gente bonita. Acredito eu que agora eu consiga gravar aqui o vídeo, né? Porque eu estava com um computador não muito bom, né? Troquei o computador e agora parece que vai funcionar de uma maneira tranquila, né? Até agora parece que não travou e vamos tentar aí, certo? Então vamos lá para a nossa primeira aula de inglês, né? A nossa aula de inglês de hoje vai ser sobre Simple Present, tá? Bom, quando eu vou explicar um tempo verbal para meus alunos, eu costumo falar primeiro para que ele é usado, para você saber em que situação que você deve usar aquele tempo verbal, né? Então, por exemplo, o Simple Present, ele tem alguns usos específicos, né? Então, a primeira coisa é para falar sobre hábitos ou rotinas, né? Então, quando a gente fala de hábitos ou rotinas, não necessariamente você está falando de algo que você faz o tempo todo, né? 100% da sua vida fazendo aquilo o tempo todo. Não. Hábitos e rotinas é coisa que você faz com certa frequência, não precisa ser toda hora, nem todo minuto, mas com frequência, né? Então eu coloquei um exemplo aqui, alguns exemplos em português, só para a gente ter uma noção, conseguir visualizar em que situação que a gente usa o Simple Present. Então eu coloquei o seguinte exemplo: eu sempre escovo os dentes após as refeições. Então esse exemplo ele indica um hábito, né, de uma pessoa. Então a pessoa, né, no caso eu, sempre escovo os dentes após as refeições. É um hábito meu, é uma rotina minha, certo? Posso dar mais exemplos, por exemplo, coisas que não acontecem frequentemente, mas por exemplo, eu sempre passo Natal na praia. Opa! Apesar de ser uma coisa que é uma vez por ano, mas é um hábito meu. Não tem problema que seja uma vez por ano, certo? Então, quando você quer falar sobre um hábito ou uma rotina, né, você usa o Simple Present, tá? Além desse uso, a gente vai falar de mais outros dois, né? O próximo é sobre ações pré-agendadas, ou seja, ações com horários pré-estabelecidos. Então, se a gente for analisar, por exemplo, hoje, se você for pensar, vamos supor que agora para mim aqui é 5 horas da tarde, né? Vamos pensar que eu vou assistir a novela hoje, tá? Então, eu não sei que hora que a novela começa, e eu pergunto para minha esposa, que hora que começa a novela? E ela me responde, a novela começa às 8 horas. Então, se você analisar esse verbo começa, ele não está no passado, né? Começou, ele não está no futuro, começará. Ele está no presente, né? No simple present, no caso, né? No presente simples. E ele indica uma ação, né? Que ela tem um horário pré-estabelecido para ocorrer no futuro. Então, quando você tem alguma ação que já é pré-agendada para ocorrer em determinado horário no futuro, você usa o Simple Present, né? Por exemplo, o meu cunhado Adriano trabalha no teatro. Então, vamos supor que eu pergunto para ele, Odri, que hora que começa a peça de teatro hoje? E ele de repente me fala, não sei que hora que começa, mas vai. Vou colocar um horário aqui. A peça começa às 11 horas. Então, a peça começa às 11, né? Então, quer dizer que é um horário pré-estabelecido para que esse evento ocorra, tá? Outro exemplo é quando você pega você vai viajar de avião, por exemplo, né? Então, alguém te pergunta, que hora que o seu avião sai? E você fala, o avião sai às 9 horas da noite. Então, pode ser até de manhã agora, mas o avião só vai sair 9 da noite. Então, eu uso o Simple Present porque eu falo que o avião sai 9 horas da noite. Eu não usei um tempo verbal no passado, saiu e nem no futuro sairá, né? Eu falei sai, o avião sai às 9 horas. Então, esse Simple Present, ele pode ser usado também para isso, para quando você vai indicar uma ação que tem, aliás, um horário pré-estabelecido.
E a terceira coisa que eu costumo falar é sobre as verdades eternas, né? Coisas imutáveis, enfim, leis naturais, tá? Então, olha só, coloquei aqui, ó, indicar leis naturais ou verdades eternas. Verdades eternas eu também costumo chamar de coisas imutáveis, tá? Coisas que não mudam. Então, eu coloquei um exemplo aqui, mas eu posso dar vários exemplos aqui. O Sol nasce a leste, então isso aí é uma verdade eterna, uma lei natural, é uma coisa imutável, né? Então é uma coisa que nunca vai mudar, sempre vai nascer a leste. O dia que a gente acordar e ver o Sol nascer no oeste, já pode ficar preocupado, né? Porque alguma coisa está de errado, né? O Sol se põe a oeste, mesma coisa, uma verdade eterna, uma lei natural, uma coisa que não muda. A água ferve a 100 graus. Você colocou a água para ferver, na hora que ela atingir 100 graus, ela vai atingir o ponto de ebulição dela, vai começar a ferver. A água congela a 0 graus. Você pode ter certeza que quando chegar a 0 graus, a água vai congelar. Então, são coisas que não mudam, né? São coisas que eu costumo falar que são verdades eternas, coisas imutáveis, leis naturais, certo? Bom, agora, olha só, esses vídeos aqui, depois eu vou colocar esse slide aqui na sala de aula de vocês, tá? E aí vocês vão conseguir assistir isso aí, tá? Então isso aqui não vou passar agora, porque vai ficar uma coisa cansativa aqui para essa aula. E aí depois vocês vão ter acesso a esse material e vocês podem assistir esses vídeos, tá? Então olha só, né? Não só eu, né? Eu falo eu, parece que eu sou dono da verdade, mas enfim, né? Quando você vai trabalhar com os verbos, você sempre faz o quê? A gente sempre toma como base o verbo no infinitivo. E o que é um verbo no infinitivo? Um verbo no infinitivo é um verbo sem conjugação, né? Como que eu sei que ele está sem conjugação? Porque no português ele termina com AR, ER, IR ou OR. Por exemplo, andar, correr, sorrir, repor, né? Então, o verbo no infinitivo, sempre no português, sempre vai ter esta forma. E o verbo no infinitivo no inglês vai ser como? Ele vai estar acompanhado de to. Então, como eu dei o exemplo em português que o verbo termina em AR, ER, IR ou OR, por exemplo, andar, correr, sorrir, repor, o verbo no inglês, que nem eu falei, ele vai ter um to antes do verbo, né? E ele vai estar na sua forma sem conjugação nenhuma, tá? Então, por exemplo, andar, to walk, correr, to run, sorrir, to smile, repor, to replace, né? Então, o verbo no inglês, ele sempre vai estar com um to na frente, né? Geralmente ele vai estar com um to na frente quando a gente for conjugar ele, certo? Então, olha só, até dei um exemplo aqui com watch, né? Ó, to watch. Então, o verbo para conjugar no inglês, eu acho muito mais fácil. Por quê? Você não tem tantas formas, né? Para conjugar, e aí se o verbo é de uma terminação aqui no português, né, de uma conjugação, primeira da conjugação, se a terminação for AR, conjuga de um jeito, se for ER, de outro jeito, né? Então aqui tem umas regras muito loucas no português, é uma língua difícil. O inglês, ele é uma língua universal justamente por ele ter uma gramática mais simplificada. Então, por exemplo, se eu pegar o verbo assistir e conjugar no presente no português, eu vou ter 6 formas. Eu assisto, tu assistes, ele assiste. Nós assistimos, vós assistis, eles assistem, né? Mas no inglês não. No inglês tem tempos verbais que às vezes tem uma forma para tudo. É tudo igual, entendeu? Então é muito fácil, é muito mais tranquilo para você conjugar. Para falar a verdade, nós brasileiros às vezes tem verbos que a gente nem sabe como que fica
em determinada pessoa do discurso e nem em determinado tempo verbal, entendeu? De tão difícil que é. Mas no inglês é muito mais fácil. Por quê? Porque a gente usa o verbo no infinitivo, né? A gente vai usar o verbo, que nem no simple present, por exemplo, né? A gente vai partir do verbo no infinitivo aqui, que é to watch, e aí a gente vai usar como ele aqui no simple present. Vai tirar o to e usar o restante. Olha como é fácil. Então, aqui, I watch. Se fosse você, you watch. Se fosse nós, we watch. Se fosse eles, they watch. Certo? Então, sempre watch, né, na verdade, né? Só não para ele ou ela, nesse caso desse tempo verbal, tá? Então, como eu falei, tem tempos verbais que às vezes ele tem a mesma forma para todas as pessoas do discurso, independentemente, certo? Agora, olha só, como você pode observar, a conjugação parte do verbo no infinitivo e não usamos o to. Então, o verbo, eu vou voltar aqui, ó. O verbo era to watch. Se eu não posso usar o to, vai sobrar o quê? Watch. Então fica I watch TV every night before sleeping. I watch TV every night before sleeping. Certo? Então eu assisto televisão todas as noites antes de dormir. Então eu usei o verbo no infinitivo sem o to. Se fosse você o verbo, aqui o sujeito, aliás, né? Não tem problema, seria a mesma coisa. Ó. You watch TV every night before sleeping. Se fosse nós, não tem problema, mesma coisa. We watch TV every night before sleeping. E se fosse eles, mesma coisa. They watch TV every night before sleeping. Certo? Eu assisto TV todas as noites antes de dormir. Você assiste TV todas as noites. Nós assistimos TV todas as noites. Eles assistem todas as noites. Olha só, no português teve várias... Aí teve 4 formas e no inglês só uma. Muito mais fácil, né? Então, a gente sempre parte do verbo no infinitivo sem o to. Ó, outro exemplo aqui, ó. O verbo to love, amar, né? Então, se eu não posso usar o to, vai sobrar o quê? Love. Então, I love, eu amo. You love, você ama, vocês amam. We love, nós amamos. They love, eles amam ou elas amam, no plural, certo? Aí, vocês já devem ter percebido aí que, de repente, não tem a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, né? Por quê? Porque, como eu falei, no simple present, ele tem a sua própria forma, ele tem uma forma verbal, aliás, especial para a terceira pessoa do singular nesse tempo verbal, tá? Cada tempo verbal tem o seu jeito de conjugar. Esse aqui é assim, para eu, você, nós, eles ou elas, é verbo sem o to, certo? Então, como a gente viu aqui, a gente usou to love sem o to, ficou I love, you love, we love, they love, certo? Olha só, agora vamos ver como se conjuga este mesmo verbo na terceira pessoa do singular. Então, olha só, né? Como eu falei, na terceira pessoa do singular, ele tem algumas regrinhas específicas, tá? A regra básica é acrescentar S no verbo, só isso. Você usa ele sem o to e coloca S, só isso. Então, como aqui tinha ficado, ó, I love, you love, we love e they love, se eu pegar o love e colocar S, vai ficar loves. Então, para ele ou ela é loves. He loves, she loves, it loves, Marcelo loves, Cristiane loves, Adriano loves, Ariana loves, Pedro loves, Larissa loves, e assim por diante, certo? Sempre terceira pessoa do singular, é só colocar isso aí, o S no verbo, né? Que já está conjugado na terceira pessoa do singular. Porém, como eu falei, esta aqui é a regra básica, tá? A gente tem algumas outras regrinhas aí para conjugar o verbo na terceira pessoa do singular, que elas também são as mesmas regras para fazer o plural dos substantivos em inglês, tá? Então, essas mesmas regras do plural do substantivo a gente usa para fazer a terceira pessoa do singular, tá?
Antes da gente passar para essa regra, eu coloquei aqui, ó, o verbo conjugado inteirinho aqui, ó. I love, you love, he loves, she loves, it loves, we love, you love, they love. Né? Não sei se aqui no vídeo vai sair aqui essa parte aqui, o she, porque fica a minha fotinha aqui bonitinha aqui em cima, né? Mas deixa eu ver se eu clicar aqui, se sai, ó. Certo, ó, melhorou, né? Não precisa da minha foto aí, não. Então, olha só, se eu vou conjugar o verbo na terceira pessoa, é só colocar essa. Então, aqui ficou a conjugação completa, ó. I love, you love, he loves, she loves, it loves, we love, you love, they love. Né? Então, vocês percebem que somente quando está na terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, que o verbo ganhou S, né? Peraí que... Como eu cliquei fora ali, daí não foi. Aqui. Então, agora que a gente já sabe conjugar o verbo, vamos ver outros exemplos, né? Antes da gente partir para as regrinhas, tá? Então, o verbo light a love, aqui é o work, certo? Então, percebam que só na terceira do singular ficou com S. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Então, só na terceira pessoa do singular, certo? Agora, a gente adiciona S como regra básica, né, para a terceira pessoa, mas nós temos outras regras, tá? A primeira regrinha, que também é usada para o plural dos substantivos, é essa aqui. Se você vê que, no caso aqui é verbo, né, e nos substantivos é substantivo, né? No plural vai ser substantivo, mas aqui é verbo, tá? O verbo aqui, se você perceber que o verbo termina em S, ou termina em SH, ou CH, ou X, ou Z, ou O, se ele tiver qualquer uma dessas terminações, o que você vai fazer na terceira pessoa? Colocar ES. E no restante? No restante, como a gente já viu, é só usar o verbo sem o to. Então, se eu tenho to kiss, vai ficar I kiss, you kiss, we kiss, they kiss. E a gente percebe que só para ele ou ela é que eu acrescentei ES. Né? Tem outros verbos aí, que nem esse aqui termina em S. Vamos colocar em SH, brush, que é escovar, brush my teeth, brush the teeth, brush the hair, né? Então, quando termina em SH, a mesma coisa, você põe S, então he brushes, Marcelo brushes his teeth, Larissa brushes her teeth, Pedro brushes his teeth, e assim por diante. Né? Ariana brushes her teeth, Adriano brushes his teeth, Cristiane brushes her teeth, e assim por diante. O restante fica na forma original. E temos outros verbos com CH, que nem watch, que a gente viu anteriormente. Watches vai ficar na terceira do singular. Com X, por exemplo, fix, que é arrumar, consertar. Então, my father fixes his car by himself, ou seja, o meu pai arruma o carro dele sozinho, né? Verbos terminados em E, em Z, aliás, né? A gente também põe ES. Em verbos terminados em O, também colocamos ES. Então, olha só, até guarda aqui, ó, que quando o verbo termina em O, na terceira pessoa a gente vai acrescentar ES, porque isso vai ser útil para a gente lá na frente, olha só. Né? Agora, o que acontece se o verbo terminar em Y, né? A gente vai fazer o quê? Primeiro a gente vai analisar se ele termina em Y e antes desse Y tem uma consoante ou tem uma vogal. Porque se tiver uma consoante, a gente vai fazer o quê? Vai remover esse Y para acrescentar IES. Então, olha só, né? O verbo study, ele termina em Y. Antes do Y tem o D de dado, né? E aí o que acontece? Eu, na terceira pessoa do singular, eu tirei esse Y, acrescentei IES e pronto, o verbo já está conjugado. E nas demais pessoas que não são a terceira pessoa do singular, eu só usei o verbo sem o to.
Então, para eu, para você, vocês, nós, eles ou elas, eu só usei o verbo sem o to. Então, to study, se eu não posso usar o to, vai ficar study. I study, you study, we study, they study, certo? Agora, para ele ou ela, a gente percebe que foi tirado o y, ó, não tem mais o y, tá vendo? Ó? E a gente tirou o y para colocar ies, ou seja, substitui o y por ies. Troca esse y por ies. Então, he studies, she studies, it studies. Certo. Então, vamos lá para a terceira regra, que na verdade não é propriamente uma regra, né? O verbo to have e o verbo to be são verbos que não seguem essa linha de raciocínio que nós vimos até agora, tá? Essas duas primeiras regrinhas servem para o plural. Aqui já não tem mais nem regra, isso aqui é uma forma que ele tem, tá? Então, o que acontece? O verbo to have, que significa ter, de possuir, né? Ele tem a sua própria forma na terceira pessoa do singular. Então, a gente percebe que para eu, você, vocês, nós, eles ou elas, a gente usou o verbo to have sem o to, que é have. I have, you have, we have, they have. Mas, na terceira pessoa do singular, ele tem a sua própria forma, que é has. He has, she has, it has. Certo? A mesma coisa o verbo to be também. O verbo to be ele tem a sua conjugação, que é am, is ou are no presente, que provavelmente a gente vai ver aí numa outra aula, tá? Porque eu não coloquei nesse slide, eu trato o verbo to be um pouco à parte, porque daí ele não vai usar a mesma regra aqui para passar para interrogativa, negativa e tudo mais, né? Então, eu coloco ele à parte, tá bom? Então, olha só. Agora que a gente já sabe conjugar um verbo na forma afirmativa do simple present, vamos aprender a fazer a conjugação na forma interrogativa e negativa. E aí que tá, né? Quando a gente está falando de conjugação de verbo em inglês, estamos falando numa língua diferente, a gente tem que se abster da língua portuguesa, esquecer de certa forma, não completamente, claro, porque às vezes eu faço alguns paralelos, né? Mas a gente tem que saber que a língua inglesa é outra língua. Então, nós temos que saber como que ela funciona, tá? Então, quando você vai fazer uma pergunta em inglês, não é igual no português que, por exemplo, você escreve lá, na linguagem escrita, você escreve: a minha esposa gosta de sorvete. Minha esposa gosta de sorvete. Né? Se eu quiser fazer uma pergunta dessa frase, é só eu colocar um ponto de interrogação no final. E ela já virou uma pergunta. Né? Se eu for na linguagem oral, é só mudar a entonação, né? Ó, a afirmação, ó, minha esposa gosta de sorvete. Pergunta, minha esposa gosta de sorvete? Ou seja, as palavras são as mesmas, só mudou na linguagem oral a entonação e na linguagem escrita mudou o ponto de interrogação, mas no inglês não é assim. O inglês, para você passar uma frase para a forma interrogativa e para a forma negativa, você sempre vai precisar de um verbo auxiliar. E cada tempo verbal tem um verbo auxiliar próprio, tá? Então, olha só, para fazermos uma pergunta em inglês, não basta colocarmos o ponto de interrogação no final da frase escrita ou somente fazer a entonação de pergunta na linguagem oral, como eu acabei de explicar, né? Para fazermos uma pergunta em inglês, necessitamos de um verbo auxiliar antes do sujeito. Então, como eu falei, para você fazer uma pergunta ou uma negação em inglês, você sempre vai precisar de um verbo auxiliar. E onde que ele vai ficar no caso de uma pergunta? Ele vai antes do sujeito, né? Para quem não sabe definir exatamente o que é o sujeito de uma frase, né? Eu gosto de falar o seguinte: sujeito é sobre quem ou sobre o que você afirma algo, né? Então, o sujeito de uma frase, a melhor definição para ele é isso. Então, se eu pegar e falar, a minha esposa gosta de sorvete, o que eu estou afirmando? Não gosta, gosta
de sorvete. Sobre quem que eu estou afirmando que gosta de sorvete? A minha esposa. A minha esposa gosta de sorvete, né? Então, eu estou afirmando gosta de sorvete sobre quem? A minha esposa. Então, esse termo, a minha esposa, é o sujeito, né? Então, se ele é o sujeito, né? Se eu for fazer uma pergunta, minha esposa gosta de sorvete? Vai ser antes desse a minha esposa que eu vou colocar o verbo auxiliar em inglês, né? Então, nós sempre vamos precisar de um verbo auxiliar para fazer pergunta e negação em inglês, tá? Lembra que eu falei que a gente tinha que guardar lá aquela regrinha que o verbo termina em S, SH, CH, XE ou O, porque aqui na frente ela ia ser necessária. Vou até voltar aqui, ó, né? Deixa eu voltar aqui rapidão. Tá aqui, ó. Então, eu falei que quando o verbo termina em S, SH, CH, X, Z ou O, a gente acrescenta ES onde? Na terceira pessoa do singular. Então, de certa forma, quando chegou aqui, ó, na questão dos verbos auxiliares, a gente já vai conseguir saber quando usar um e quando usar o outro. Por quê? Os verbos auxiliares do Simple Present, eles são do e does. Mas e aí, Marcelo, quando que eu vou usar do e quando eu vou usar does? Do termina em O. Para a terceira pessoa, ele ganhou ES. Então, eu sei que does é para a terceira pessoa do singular. Então, se eu fosse perguntar, minha esposa gosta de sorvete? Does my wife like ice cream? Certo? Vamos ver aqui o exemplo, aqui o negócio por escrito aqui primeiro. Ó. Então, ó, como eu falei, partindo-se do princípio da primeira regra da forma afirmativa que estudamos anteriormente, em que diz que os verbos terminados em S, SH, CH, X, Z ou O ganham ES, né? Podemos supor que o verbo auxiliar does origina-se do auxiliar do, né? E o auxiliar do termina em O, sendo assim na terceira pessoa do singular ele ganha ES virando does. Sendo assim, usamos does para a terceira pessoa do singular. Veja, né, ó. Então, olha só como eu falei, né, ó. Lembra que na afirmativa, na terceira pessoa do singular, o verbo ganhava S, ES, IES, ou ele tinha aquela forma o has, ou ia ser o verbo to be? Se for o verbo to be, a gente não vai usar do ou does, por isso que eu não coloquei ele aqui, tá? Mas se for um verbo terminado em S, ES, IES, ou o verbo to have que virou has, o que você vai fazer? Quando você colocar na forma interrogativa, você vai colocar o does, que eu estou apontando aqui com o mouse, antes do sujeito, certo? E o verbo que tinha ganhado S, ES, IES, eu tinha virado has, ele volta para a sua forma original, tá vendo? Então, aqui em cima, na forma afirmativa, está George likes pizza. E na forma interrogativa, está Does George like pizza? Certo? Então, eu coloquei o does antes do sujeito, eu até escrevi aqui as nomenclaturas aqui, ó, dos termos para a gente saber, ó. George, sujeito. Likes, verbo. Pizza vai ser o complemento desse verbo, tá? Que a gente vai estudar isso mais para frente, sobre os complementos verbais que são conhecidos como objeto, tá? Então, antes do sujeito que é George, eu coloquei o does, porque George é ele, é a terceira pessoa do singular, né? Tipo assim, cadê o George? Ele tá dormindo. Ele quem? O George, é a terceira pessoa do singular, e ele ou ela é a terceira do singular. Então, aqui eu usei does antes do George, porque é a terceira do singular, e o verbo aqui que tinha ganhado S, ele voltou para a sua forma original. Por quê? Lembra que eu falei que este ES é acrescentado no verbo que termina em O, quando está na terceira pessoa do singular? Então, a função dele aqui no verbo auxiliar, aqui, ó, é indicar que este verbo está, a gente olhando esse does, a gente já sabe que é simple present. Olhando esse does, nós já sabemos que está na terceira pessoa do singular. Então, para que eu vou ter que ter esse S do likes para indicar terceira pessoa do singular?
né? É como se eu perguntasse para o Pedro, meu genro, né? Meu filho, na verdade, e perguntasse para ele assim: Pedro, como é seu nome inteiro? Daí ele falasse Pedro, Pedro, né? E o sobrenome dele, né? Poxa, para que ele vai precisar falar do Pedro duas vezes? Eu já sei que é Pedro, não precisa falar Pedro, Pedro. Daí se ele pergunta, se alguém me perguntar meu nome, eu vou falar Marcelo, Marcelo? Não, não precisa de duas coisas para dizer que está no Simple Present aí também. Então, os únicos tempos verbais que o verbo volta para a forma original é o Simple Present, que é isso que nós estamos estudando, e também o passado simples, que é o Simple Past, que nós vamos estudar, já está quase pronto aí o slide, tá? E aí nós vamos estudar, tá? Então, sempre que usar does, tanto na pergunta quanto na negação, o verbo volta para a forma original, certo? Então, olha só, na afirmativa era George likes pizza, mas na interrogativa é Does George like pizza? Certo. Então, vamos lá. Observe que quando usamos o auxiliar does, o verbo principal volta à sua forma original, como eu acabei de explicar, né? Então, olha mais uma vez. George likes pizza. Does George like pizza? Voltou para a forma original de likes, voltou a ser like porque eu usei o does, né? Nas demais pessoas do discurso usamos o do, porque does, como o verbo do termina em o, na terceira pessoa do singular ganha es, né? Então, o do na terceira pessoa vira does, então a gente usa o does somente na terceira pessoa do singular, ele ou ela. O do é para o restante, certo? Então, nesse exemplo aqui, a gente consegue observar o uso do do, né? Então, como eu falei, do é usado para outras pessoas que não seja ele ou ela. E olha aqui o exemplo, George and Sarah like pizza, né? Ou seja, o George e a Sarah gostam de pizza. George e Sarah são terceira pessoa, é terceira pessoa, mas não no singular, né? Então aqui é terceira do plural, eu não posso usar does, né? Does é só para ele ou ela, né? Continuando, né, que eu fui interrompido aqui, mas enfim, vamos lá, né? Então, aqui a gente observou que, como o sujeito não é terceira do singular e o does só pode ser usado na terceira do singular, a gente usou do antes do sujeito. O verbo precisou voltar para a forma original? Não, ele já estava na forma original, né? Então, ó, George and Sarah like pizza, só coloquei o do antes do sujeito. Do George and Sarah like pizza? Certo. Então vamos lá, né? Para fazermos uma negação no Simple Present, também a gente precisa de um verbo auxiliar, né? Mas a gente vai usar, no caso, o auxiliar mais o not após o sujeito, tá? Na pergunta é antes do sujeito, na negação é depois do sujeito, né? Ó. Olha o exemplo, George likes pizza, afirmativa. George does not like pizza. Então, como eu falei aqui, a gente usa os auxiliares junto com not, auxiliar mais not, após o sujeito. Olha aqui de novo, né? O sujeito é George. Depois do sujeito eu coloquei o does mais o not. Se fosse outra pessoa do discurso que não fosse ele ou ela, ia ser do not, né? E aí, como eu usei does aqui, como eu havia falado, sempre que usa does not ou doesn't, porque tudo tem o does dentro, né? Tem o does na jogada, você faz o quê? O verbo volta para a sua forma original. Então, na afirmativa era likes, mas na negativa vai ser like. Então, George does not like pizza. A gente também pode usar a forma contraída desses verbos auxiliares mais not. No caso do Simple Present, não tem o verbo auxiliar do e does, então eu sei que na forma negativa vai ser don't e doesn't.
Então, se os verbos auxiliares do not e does not são as formas completas, vamos assim dizer, né, que a gente chama de full form, né? A contracted form de do not é don't, does not, doesn't. Né? A gente fala esse T, a gente praticamente não fala, ele é quase mudo, né? Doesn't, né? Don't, né? Ó, só faz um t quando você vai falar o T ali, né? Don't, doesn't, né? Então, praticamente não fala esse T, certo? Vamos lá, né? Continuando aqui. Como eu estou na escola, estava uma barulheira danada, não sei nem como que vai ficar esse vídeo, mas enfim, vamos lá. George does not like pizza. Eu posso usar essa forma que é a forma contraída, a full form, ou posso usar a forma contraída, que é a contracted form, certo? Tanto faz eu usar George does not like pizza, né? Como eu posso usar também George doesn't like pizza, certo? Mais uma vez, ó, George does not like pizza. Ou então George doesn't like pizza, certo? Então vamos lá. Olha outro exemplo, agora não com does, agora com do e not, né? Ó. Não com does not, com do not, ó. George and Sarah do not like pizza. E a forma contraída que é don't é George and Sarah don't like pizza, certo? Então, como você pode ver na pronúncia, praticamente não se fala esse T. Então, George and Sarah do not like pizza. E a forma contraída, George and Sarah don't like pizza, don't like, certo? Agora, olha só, né? Eu coloquei aqui os verbos conjugados, né? Com a conjugação completa, como eu havia mostrado para vocês, né? Ó, o verbo study, que termina em Y, antes tem consoante, para ele ou ela, a gente tirava o Y para colocar IES, né? Mas quando eu vou conjugar ele na forma interrogativa, ele volta para a forma original, tá vendo? Ó? Então, aqui era I study, you study, he studies, né? She studies, it study, e agora, quando eu usar o does, ele volta à forma original. Então, do I study, do you study, does he study, does she study, does it study, do we study, do you study, do they study, certo? Então, a gente percebe que quando usa o does, tanto na forma interrogativa quanto na negativa, a gente usa o verbo principal na forma original, ele volta para a forma original, tá? Usou does, volta para a forma original. E se eu quisesse fazer, né, eu nem coloquei isso aqui no slide, mas vamos comentar, né? Se eu quisesse fazer uma pergunta negativa, que pode ser, tipo, minha esposa não gosta de pizza, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os dois conceitos, né? Então, lembra que na pergunta era does my wife like pizza? Porque eu coloquei o does antes do my wife, porque my wife é sujeito, né? E o verbo like na forma original, né? Se eu quisesse fazer uma pergunta negativa, que nem eu falei, a minha esposa não gosta de pizza, né? Eu faria o quê? Eu juntaria os dois conceitos, o conceito da forma interrogativa, que é o verbo auxiliar antes do sujeito, e o conceito da negativa, que é o does not ou do not depois do sujeito, ou a forma contraída. Então, a gente vai juntar esses dois conceitos e vai fazer o quê? Então, se eu fosse fazer uma pergunta negativa, minha esposa não gosta de pizza, então eu faria como? Eu poderia fazer, does my wife not like pizza? Does, antes do sujeito, my wife, né, que é o sujeito, not, que vai ser da negativa, depois do sujeito, like pizza, o verbo like voltou para a forma original. Ou então eu pego toda essa forma contraída, que era o doesn't, né, e coloco ele todo antes do sujeito. Olha só, doesn't my wife like pizza? Certo? Então isso ficaria uma pergunta negativa, né? Olha só aqui, ó. I do not study, you do not study, he does not study, she does not study, it does not study, we do not study, you do not study, they do not study, né? Então, ali era a forma completa, né? E aqui a forma contraída. I don't study, you don't study, he doesn't study, she doesn't study, it doesn't study,
We don't study, you don't study, they don't study. Certo? Bom, agora que a gente já aprendeu, né, o Simple Present, a gente vai ver, né, o uso deste Simple Present na prática, tá? Então, para isso também eu não vou prolongar esse vídeo aqui, que já está com 40 minutos, eu não vou prolongar ele para a gente tocar essa musiquinha e fazer esse processo todo. Como eu falei, isso aqui vai estar na sala de aula de vocês, vai estar disponível esse material para vocês. Vocês vão pegar essa música e vai ver a letrinha dela bonitinho e vocês vão perceber que na letra... Opa, peraí... Vocês vão perceber que nesta música ele tem o uso do Simple Present, né? Ó. Olha aqui, ó. She looks so happy, but she seems so sad, né? Então a gente percebe que aqui, ó, she é ela. O verbo to look ganhou um S. Olha aqui, ó, she novamente é ela. O verbo sin, né? To sin ganhou também um S, tá? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção nessa música era isso aqui, ó. She don't talk to me, né? Poxa, nós não aprendemos que para ele ou ela é doesn't? Sim, nós aprendemos que é doesn't. Pela forma, pela gramática, pelas regras gramaticais, é doesn't. Mas, assim como nós fazemos, né, cometemos alguns erros de português, né, na hora de falar nosso português falado, o americano também, ele comete alguns erros, ele tem alguns desvios de norma aí, né? A linguagem cotidiana, você não usa aquele negócio gramatical correto, não sei o que, você acaba falando de uma maneira natural. Então, por exemplo, se eu quero falar para a pessoa, você quer ir ao cinema? Você gostaria de ir ao cinema? Né? Eu não preciso falar para a pessoa na vida real, aí ficar, would you like to go to the movies? Não, você gostaria de ir ao cinema? A gente não faz isso, nem no português. Vai fazer no inglês para quê? Né? Então, na linguagem oral, né, a gente tem alguns desvios de norma que são aceitáveis, né? E isso aqui, até por ser uma música, às vezes você precisa que ela soe bem, né, na hora de você cantar. E isso aí também, de certa forma, não é a primeira vez que eu vejo isso em música. Tem uma música também de uma banda que eu gosto, que chama The Flaming Lips, né, que chama She Don't Use Jelly, né, e eles também usam o don't para she, né. Então, isso aí acaba sendo uma maneira coloquial de se falar no dia a dia e uma linguagem poética também, né, de certa forma. Então, na linguagem oral, cabe. Você não precisa falar, você gostaria de ir ao cinema, né? A gente fala como? Quer ir no cinema? Pronto. Né? Wanna go to the movies? Pronto. Entendeu? Lógico, a gente vai aprender aqui as regras. Por quê? Porque você tem que ter uma noção das regras para que você consiga construir suas frases, principalmente para quem vai estudar, né? Às vezes vai estudar fora, enfim, é necessário você ter o inglês correto, né? Assim como o português. O português coloquial a gente usa na rua, a gente usa com os amigos, né? Mas você vai numa entrevista de emprego, você já não usa aquele mesmo português, você tem que fazer tem que usar um português um pouco melhor ali para você causar boa impressão, né? Você tem que diferenciar os lugares em que você vai usar determinada linguagem ou não, né? Então, o inglês é a mesma coisa. Sim, então, tem situações aí que são mais formais, você vai usar um inglês mais correto, mais certinho. Situações mais informais, você pode usar o inglês informalmente, não tem problema, certo? Então, esta música está cheia de Simple Present, esse don't, she don't talk to me, she don't talk to me, aí que está aparecendo, né? É errado na língua formal, né, na língua escrita, mas é aceitável na língua oral, na língua poética, aí, né, numa letra de música, tá certo? Então reparem nisso. As formas afirmativas estão corretas. She talks to birds,
She talks to angels, né? She talks to the rainbow, aliás, né? And to the seas. Então aí a conjugação das formas afirmativas estão correta, tá bom? Então vocês vão ver que a forma afirmativa sempre vai estar naquela maneira que eu falei para vocês de usar o S ou ES ou IES ou então quando for o verbo to have vai estar has, tá certo? Então vai ficar disponibilizado esta atividade aqui só para vocês analisarem a letra da música e ouvir e tal, a musiquinha até que legalzinha, até eu gosto bastante. E aí dá pra gente pegar, saber um pouquinho da conjugação dos verbos aí através dessa música, tá bom? Então, agora eu preciso ir, pois os nossos irmãos extraterrestres estão me chamando e já vieram me buscar, já estão me levando e eu preciso ir. Bye, bye.